Começando mais um episódio do Storyland, eu sou Ana Grego. E eu sou Eduardo Grego. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que está nos assistindo aí, aproveita agora é a hora, se inscreve no canal, dá um like e coloca nos comentários também o que você está achando desse episódio. Se você está nos acompanhando pelas plataformas de áudio lá, Deezer e Spotify, também não deixa de nos seguir, beleza? Solta a vinheta! A esperança nos abandona quando percebemos que nem mesmo um inimigo comum é capaz de unir a raça humana. Esse é um trecho do livro Retirantes, o Legado das Sombras, do nosso convidado de hoje. Esse é o lançamento do Daniel Pedrosa, o seu 8º livro. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel, vamos falar um pouquinho desse livro que está super intrigante. Aqui só a capa, né? Quem tá ouvindo a gente não vai ver, mas para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube vai ver a capa. Tá super intrigante. Você fez parte também da criação da capa ou foi o pessoal da editora e tudo mais? Fala pra gente da criação dessa capa aqui. Então, Ana, eu sempre participo da capa dos livros. Eu sempre faço questão de participar, né? Eu acho assim, uma das coisas que ajuda muito a fazer uma boa capa, na minha opinião, é conhecer bem a história, né? E não é sempre que quem está editando seu livro, lá o pessoal da editora, conhece bem a história, né? Para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer a edição desse livro, a pessoa que estava me ajudando, né, o responsável pela edição, ele só leu porque conforme ele foi vendo as minhas argumentações, né? Quando eu fui ajudando ele com a capa, ele foi se interessando tanto que acabou lendo a história, acabou curtindo muito a história, mas normal é que às vezes eles nem leem, então é fundamental que o autor participe. Então eu tive 100% de participação aí nessa capa, com certeza, e eu achei que ficou muito legal, achei que a artista foi muito feliz aí. Vamos contar a história um pouquinho desse livro aqui. Seu lançamento foi inspirado na obra de Portinari, Os Retirantes. Conta pra gente um pouquinho e de onde surgiu a ideia, né? Não só do Portinari, né? Aquele estalo, falou assim, nossa, eu vou fazer uma história sobre essa pintura. Então, o livro em si, ele nasceu de um convite de um autor aí, de um outro autor de ficção nacional, né? Também do mesmo estilo de livros. Ele convidou aí eu e mais alguns autores na época para fazer uma coletânea de contos baseado em quadros, né? Foi um convite muito legal, e eu topei na hora, e acabou que eu escolhi esse quadro do Retirantes para poder fazer um conto, para poder colocar nesse livro aí, né, que ia ser publicado por uma grande editora. O fato é que acabou não acontecendo, aconteceu aí a pandemia, aconteceu alguns problemas aí, e o livro não saiu. E eu acabei ficando hoje eu penso que foi até bom que o livro não saiu, porque senão essa história seria apenas um conto, né, e hoje ela é um livro, né? Um livro aí que nasceu dessa ideia, baseado nessa obra, que é uma obra praticamente apocalíptica, né? Tem uma família ali muito surrada no Nordeste, é um negócio super, assim, forte, é uma imagem muito forte. Acho que quem puder dar uma pesquisada e olhar vai ver que esse quadro Retirantes Portinari é uma imagem realmente muito forte. E aí trouxe essa inspiração e um livro nasceu. Hoje, graças a Deus, aí está sendo muito bem aceito pelos leitores, né? Quando eu pensei no Retirantes, eu pensei numa história dentro do Nordeste do Brasil, né? Falei assim, poxa, a imagem apocalíptica do quadro de Portinari, ele traz essa questão do Nordeste realmente seco ali, com aquela terra rachada, né, que a gente vê nos filmes, nas imagens, nas fotos, em pinturas. Então eu falei, poxa, esse cenário é um cenário rico para um apocalipse, né? Infelizmente, vamos dizer assim. Mas aí o que aconteceu? A história foi tomando um corpo, foi trazendo tantos elementos, que realmente acho que o leitor ia ficar chateado se não tivesse 3 livros, porque quando você começa a ver tudo o que acontece na história, né, as pessoas ali vivendo esses momentos sofridos e ao mesmo tempo momentos de esperança, em meio a essa seca, em meio a tudo isso que está acontecendo, um livro só é pouco para o leitor se sentir satisfeito. Eu como leitor, né, como eu fico imaginando esse tipo de coisa. Então, aí veio a ideia de transformar em 3 livros.
A história realmente ela pede isso, não é algo exagerado, né? Às vezes a gente vê histórias que parece que é forçado, né? Você pega aí algumas histórias, né? Eu gosto muito daquela história que é Correr ou Morrer, né? Uma história que já virou filme e tudo mais. Você vê que são 4 livros, mas poderiam ser 3, né? Você vê que a história ela se estende e às vezes eu acho que é um exagero. A história podia ser fechada com menos, mas também não daria para ser fechada em apenas um livro, né? Tem muito mistério ali, tem muita coisa acontecendo. Então eu acho que a história pede, e quando a história pede, eu acho que o autor tem que realmente ceder, porque a gente começa uma história e depois a gente vira escravo dessa história. Ela faz o que ela quer e a gente tem que seguir o que a história está pedindo, né? Acho que esse é o ponto. Você sabe que eu ouço muito isso e eu vivo muito isso também. Essa questão da história, né? A história que manda, né? Às vezes você quer fazer uma coisa e no final você faz outra porque a história tá dizendo pra você que não é por ali. Cada vez mais que eu converso com mais autores, isso se prova não verdade absoluta, mas é uma verdade que tá aí na vida do autor, né? É muito engraçado e ao mesmo tempo é muito emocionante, né? Nesse livro tem um dos filhos, né, do personagem principal, ele não fala. É um garoto que teve tantas perdas que ele parou de falar. Simplesmente ele não fala mais. Então, durante toda a história, ele não fala. Só que, quando eu comecei a escrever a história, ele falava. E, de repente, eu senti que ele não podia falar. Ele teria que ficar sem falar a história praticamente toda. Então, eu mudei a história, porque eu falei, poxa, esse garoto, ele tem tanta coisa dentro dele, né? Tanto sofrimento por conta dessa jornada, das perdas que ele teve, que ele não consegue mais falar. Se eu fosse esse garoto, eu não falaria. Então, aí você muda o personagem. É muito interessante, porque a primeira versão do livro ele falava em alguns trechos aí. Depois, hoje, num livro terminado aí, o primeiro livro, ele não fala. E ele vai continuar sem falar nos próximos livros, eu acredito eu. Não posso dar um spoiler, não sei se ele vai falar, mas eu entendo que talvez não fale. Então, assim, é muito engraçado isso, porque você pensa numa coisa e depois isso muda completamente aí conforme a história vai se desenrolando, né? Conta um pouquinho pra gente sobre a premissa, né? Essa frase que fala sobre a esperança. A esperança nos abandona quando percebemos que nem mesmo um inimigo comum é capaz de unir a raça humana. E eu acho que é um gancho pra falar das sombras. Essas sombras seriam o vilão da história, seriam o antagonista, não sei. As sombras, na verdade, elas representam, né, dentro da história, um elemento que faz com que as pessoas tenham que deixar suas vidas e buscar algo que traga segurança, né? Então, para um imigrante, pode ser o país entrar em guerra e ser invadido por outras pessoas. Para um retirante, pode ser a seca, onde ele começa a passar fome. Então, as sombras em si, elas representam aquele elemento que é tão aterrorizante que ele acaba tendo que fazer a gente sair da onde a gente ama, do lugar que a gente ama, sair das coisas que a gente conquistou, daquela casa, né, que a gente teve tanto suor para conquistar, ou daquele lugar que a gente teve tanto suor para conquistar. Então as sombras, elas trazem essa representação, que a pessoa não tem alternativa, ela tem que sair dali. Então acho que esse é o ponto. As sombras podem ser para cada um de nós uma coisa diferente, né? Pode ser decepção, pode ser medo, pode ser pavor, pode ser qualquer coisa. Então as sombras, elas trazem isso, elas são uma criatura dentro do livro, que elas representam isso. E aí o livro, ele traz essa história, né, que quem está aterrorizado por essa sombra precisa buscar lugares melhores, e a gente tem a opção de ajudar essas pessoas ou não, né? E aí vem a questão de que quando esse terror é para todos, né, alguns têm essa alternativa, né, de ajudar ou não, e o livro, ele tem essa jornada desses retirantes, né, do Joaquim aí e sua família, né, seus filhos, sua esposa. Eles estão seguindo nessa jornada, encontram aí uma carta, né, de um militar. Esse militar, ele escreveu uma carta antes de morrer, dizendo, olha, eu acho que eu tenho a chave para resolver o que está acontecendo, e isso tem que ser levado a um último retiro, onde os seres humanos ainda vivem, né, com alguma segurança, que é a colônia. Só que eles, quando vão chegar a essa colônia, eles têm um muro gigantesco que separa, né, quem está ali sendo perseguido, sem alternativa, e quem tem a vida, oportunidade. Então, aí esse muro é essa distância, né, que pode ser pequeno ou pode ser grande, de acordo com quem está dentro desse muro determinar. Então, assim, tem muita simbologia nesse livro, muita simbologia, e eu acho que é isso que está, agradando bastante a galera.
Eu senti muito uma vibe aí do Walking Dead. Não sei se você curtiu The Walking Dead, ou curte, ou passou por ali. Porque a série começa... O grande problema são os monstros no começo. Depois, da metade pro final, o grande problema são os seres humanos. Eu passo por esse tema na história. Na verdade, a história ela se baseia nisso mesmo. Porque, voltando aos muros, né? O muro ele é fechado, né? E ali passa quem o dono do muro deixar passar. Essa é a grande questão. Então, se você tem humanos de um lado e humanos do outro, essa alternativa está ali. E como a frase que está atrás do livro traz, né? É uma escolha nossa mesmo. A gente queria ajudar uns aos outros, ou a gente queria simplesmente lutar por aquilo pouco que nos resta, né? Talvez se a gente juntar todo mundo e aproveitar um pouco que nos resta, a gente consegue multiplicar isso e não precisar se matar, né? E o primeiro capítulo do livro já traz um conflito aí por um pedaço de carne, né? Então já tem aí seres humanos se matando por um pedaço de carne. Então eu acho que tem um pouquinho, sim, dos elementos do Walking Dead, talvez aí até um pouquinho mais aí de Resident Evil, que é um pouquinho mais aí do meu passado, né? Talvez eu tenha... A Walking Dead é mais recente, né? Mas eu jogava Resident Evil quando era garoto, e eu acho que tem um pouquinho dessa questão aí. Tem um pouquinho também de Mad Max, aí, alguma coisa aí com as questões aí de tecnologia envolvida. Então, tem toda aí uma pegada apocalíptica mesmo, né, na história. E um pouco dessa questão humana também, que é o que a gente aprende, né? Quando a gente começa a escrever e começa a entender de literatura, a gente sabe que tem que ter ali o apelo humano, a iluminação, né, do personagem, isso aí, para trazer realmente o leitor para a história, né? Ô Daniel, você falou que tem uma pegada meio tecnológica, assim, consegue falar um pouco aí o que seria? Se segue essa parte também aí do ter vírus, Resident Evil, ou segue a linha do Mad Max, máquinas mesmo? Assim, é difícil falar, porque quanto mais eu falar, mais eu tô falando da história, né? Eu tenho que tomar cuidado, posso falar muito da história. Fala sem falar. O que eu posso dizer é que, assim, você tem dois núcleos, né? Na verdade, tem mais de dois, são 3 núcleos praticamente. E um dos núcleos é aqueles que vivem ali na colônia, né? E ali por trás dos muros, tem uma vida ali aproveitando, né, daquilo que sobrou e tentando criar um ambiente possível de se viver com o mínimo de conforto. E aí tem aqueles caras que vivem em um submundo ali, né? Quase que steampunk, o submundo que eles vivem. E aí tem esse time steampunk ali que está de olho nesse time que vive bonitinho ali, debaixo, né, cheio de conforto. E tem esses retirantes vindo lá, sofridos, tentando achar um lugar para viver. E aí tem toda essa possibilidade de embate desses grupos aí. Eu ia perguntar para você se quem curte assim cyberpunk é mais ou menos essa linha aí. Vai curtir. O terceiro episódio, eu dividi esse livro em episódios, né? Cada livro vai ter 3 episódios, como se fosse uma série mesmo. Então, se você quiser assistir o primeiro episódio, você lê o primeiro episódio, ele tem cerca de 90 páginas, aí você pode... não quero ler o segundo episódio amanhã, né? Aí você lê o segundo episódio amanhã, você pode maratonar todos os episódios, aí a decisão é tua. Mas o terceiro episódio chama Arena de Espinhos, né? Então, a Arena de Espinhos, ela é um local onde acontecem lutas ali dentro, medievais. Então, assim, é um negócio... Não posso falar muito. Legal, bacana. Mas é bem estilo Mad Max, assim, essas coisas assim. Fugindo um pouquinho do Retirantes, dessa pegada, steampunk? Steampunk? Seria? Você classificaria? Apocalíptica steampunk aí. É apocalíptica, né? Eu diria que é apocalíptica, mas daí tem um pouquinho de tudo aí, né? Dentro dela, né? Fala um pouquinho, conta pra gente sobre as suas outras séries. Você tem uma série, o Setor 27, e mais alguns livros. Dá uma explanada pra gente sobre as suas outras obras. Vou dar uma geral aqui. Eu até deixei alguns aqui para mostrar. Ó. Comecei a minha vida literária No Relógio da Colina. Esse livro aqui é um livro estilo Agatha Christie, né?
Como foi meu primeiro livro, ele fala a história de um engenheiro, então o primeiro livro a gente sempre vai levar para né, para aquilo que a gente mais conhece, que é a zona de conforto, aquilo que a gente gosta É mesmo. verdade. E aí ele fala do engenheiro que tem um projeto para defender, um projeto de um helicóptero, e acontece aí que o chefe dele, que está ajudando ele, que é o líder do projeto, morre, e no último minuto de vida deixa um arquivo com ele e fala, olha, você vai lá defender o projeto, que é a razão da minha vida, você tem que fazer isso por mim. E aí ele vai numa viagem posterior e lá ele tenta defender o projeto, acaba sendo atirado de um trem no meio desse caminho, cai no meio da montanha com neve, e aí as coisas começam a acontecer aí. Né? Tem toda uma história por trás. Então esse aqui foi meu primeiro livro. É muito engraçado que eu levei quase 6 anos para escrevê-lo, né? Porque eu nunca pensei em ser escritor. Foi realmente assim uma cartada só porque eu gostava mesmo, gostei do lugar que eu conheci e tal, e acabei escrevendo essa história. Aí o pessoal gostou, me pediu outras histórias, né? Não vou dizer para você que é um excelente livro, acho que tem muitas falhas técnicas, mas faz parte, né, do crescimento do autor. Aí surgiu o Setor 27, e aí sim eu estudei mais, né? Trabalhei mais em tentar melhorar essa história, que eu pesquisei mais, né? Trabalhei mais tecnicamente em criar a história. E foi uma história baseada em thrillers, né, que usou a história do Brasil como pano de fundo para criar um mistério. Né? E aí foi um livro que eu usei o argumento de que a ditadura, né, militar escondeu segredos das pessoas, né, escondeu segredos da nossa história. E os personagens principais, aí é um advogado e uma historiadora, encontraram um depósito secreto embaixo das águas de Itaipu, submerso, onde eles encontraram lá segredos da ditadura em containers. Esses containers tinham fechamentos eletrônicos com sensores que mandavam sinais para os militares. Quando eles invadem o primeiro dos containers submersos, eles encontram um segredo, mas ao mesmo tempo ativa lá o Setor 27, começa a persegui-los, joga cargas submarinas neles naquele momento, eles conseguem escapar e começam a ser perseguidos aí, enquanto eles vão desvendando os segredos. Então tem toda uma pegada histórica e de mistério e tal. Acabou rendendo 3 livros e o box, né, do Setor 27, que tem 3 livros, é o Segredo do Imperador, né, que trata do fim do Império e início da República, a Ameaça Nuclear, que trata do acidente do Césio 137 de Goiânia, e o Tesouro da Ordem de Cristo, que trata aí das missões jesuítas lá no Sul. Então foram livros aí que realmente fizeram muitos leitores aí, o pessoal gostou muito. Então, uma história muito legal. Depois disso, veio um pouco de terror na minha história. E aí eu lancei Os Sussurros da Meia-Noite, que foi um livro de contos de terror com alguns colegas. Foi um projeto que eu puxei, aí eu liderei esse projeto, e é um livro que esgotou muito rapidamente, menos de um ano já tinha esgotado os 2 mil exemplares que a gente fez. As adolescentes adoram. Tem um elemento muito legal aqui, que são os sussurrinhos. Isso foi uma coisa que ajudou muito, que são os níveis de terror dos contos. Então, eles vão de 1 sussurro a 5 sussurros. E aí, quando você começa a ler um conto, ele já vem aqui no título do conto quantos sussurros ele é, e aí a pessoa, aqui, esse aqui é o Insônia, por exemplo, tem 5 sussurros. E aí a pessoa fala, poxa, será que eu vou me assustar mesmo? Então tem esse desafio aí. Né? Então a história fez muito sucesso também. E agora, né, tá vindo aí o Retirantes. Né? São os livros publicados, livros físicos. Aí eu tenho também livros digitais que estão lá no Kindle. São mais 2, que é o Colecionador de Pesadelos e o Jardim de Livros. É isso aí. Resuminho bem rápido. Cara, eu gostei muito de todos os nomes dos seus livros. Como é que é o processo para você dar um nome? Eu tenho um processo aqui tudo para dar um nome para os meus contos. Só que eu adorei todos os nomes. Você fala, cara, a história é assim. Qual é o nome? Que nome? Por exemplo, aqui deixa eu ver aqui. O Relógio da Colina. Claro que deve ser algum elemento da história. Mas Sussurros da Meia-Noite, tudo. Eu achei sensacionais todos os seus nomes.
Como é que funciona o processo? Isso aí são algumas noites de insônia para poder achar um nome que eu acho que se eu visse na prateleira eu leria, sabe? Verdade. Nossa, é muito assim, eu às vezes escrevo 10, 15 nomes e aí eu vou riscando aqueles. Deixo passar um dia, deixo passar 2 dias, às vezes deixo passar uma semana, leio de novo, aí risco mais 2, 3, e aí eu chego no nome que eu acho que ele traduz o livro, sabe? Eu tento trazer, por exemplo, Ameaça Nuclear é um livro que o pessoal gosta demais, assim, é um dos livros mais lidos meus. E aí, então, né, o livro Ameaça Nuclear, por exemplo, é um livro que traz a questão de um grupo muçulmano que está querendo atacar uma comitiva americana que está na América do Sul. Então, é uma ameaça nuclear para trazer esse elemento nuclear que atrai mesmo, né? Fala, poxa, que ameaça nuclear. Aí você pega a capa do livro, né? Ela tem o símbolo nuclear e tem Brasília no livro. Né? Então, você põe ameaça nuclear, você põe Brasília, põe um elemento nuclear, você fala, nossa, vão destruir Brasília. Aí algumas pessoas me procuram e falam, você vai destruir Brasília, eu compro o livro. Eu falo, não sei se é isso. É muito engraçado, porque traz tudo que a pessoa quer saber o que vai acontecer. Porque Goiânia é do lado de Brasília. E como ele trata do Césio-137, que foi um acidente nuclear que aconteceu ao lado de Goiânia, ao lado de Brasília, né, lá na zona, realmente ali na região de Goiânia, região, algumas cidades próximas de Goiânia, aí você traz todos os elementos. Então a ideia é essa. Né? Você pega, por exemplo, o Colecionador de Pesadelos, que é um livro que está na Amazon. É uma história de um ser desconhecido que coleciona pesadelos. Então, as pessoas têm os pesadelos e aí ele está lá se alimentando daquilo. Né? E aí, uma garota, coitadinha da garota, está lá. Ela não consegue dormir. Todo dia ela acorda às 3 horas da manhã, o mesmo sonho, sofrendo e alimentando o colecionador de pesadelos. O Daniel, essa inspiração em si, eu vejo assim, você consegue passear, né? Assim, por vários tipos de assunto diferente e, pelo que a gente teve visto aí, pelo menos que você falou, tem uma pegada histórica aí, né? E de onde vem esse subsídio histórico aí, né? Vem do Daniel, sempre gostei de história e vamos colocar uma ficção na história para dar uma pimentada. De onde que vem? De onde que seria isso? Eu gosto de mistério, na verdade, né? Então, assim, onde tem mistério, onde pode ter aí algum tipo de história que está mal explicada, eu gosto de me envolver nisso. Né? Então, assim, o próprio Retirantes, as sombras do Retirantes, elas são baseadas num negócio aí que eu não posso falar ainda, porque eu estrago a história, mas é porque eu falei, poxa, isso aqui tecnologicamente é possível, e, poxa, tem alguma coisa por trás disso aí, tem algum mistério por trás desse negócio, tem coisas mal explicadas, né? Então eu vou ali e eu gosto de pesquisar sobre aquilo. Então, você pega, por exemplo, a questão do setor 27. Uma vez eu vi uma reportagem que perto de um quartel eles tinham pego uma série de documentos da época da ditadura e estavam queimando esses documentos. Né? E aí o que aconteceu? Eu falei, poxa vida, mas por que estão queimando esses documentos? E aí veio um questionamento na própria reportagem que eu vi que dizia o seguinte, olha, será que eles estão queimando histórico, né, de pessoas que foram desaparecidas, de histórias que a gente não sabe o que é? E eu falei, poxa, tem um mistério aí, né? Tem uma questão mal explicada. Eu falei, poxa, tem história nesse negócio. E aí eu comecei a colocar. E aí veio o Segredo do Imperador, né, que traz um pouquinho do como é que caiu o imperador, né, qual foi a razão pela qual ele caiu e qual foi os segredos que Dom Pedro levou com ele, né, quando ele deixou o Império e a República nasceu, e como que os militares esconderam isso para não gerar polêmicas, né? Aí depois vem a ameaça nuclear também, né? Como é que foi aí o depósito da ameaça nuclear em um outro depósito em outro lugar do Brasil, né? E depois tem o Segredo da Ordem de Cristo, que o depósito, eu vou soltar mais um spoiler aqui, talvez não estrague tanto, mas o depósito ele fica na base da ponte Rio-Niterói. Então eles têm que descer um elevador, eles param numa região da ponte, descem um elevador por uma das colunas da ponte
e esse depósito fica na base da Ponte Rio-Niterói. Então, porque a Ponte Rio-Niterói foi o quê? Foi construída na época da ditadura. Então, eles já construíram com esse depósito acoplado para que ninguém realmente soubesse que ele existia. Então, são elementos que eu falo, poxa, legal pra caramba, eu gostaria de ver esse tipo de coisa. E aí eu ponho nos livros, né? Pô, dá pra virar série de Netflix. A Netflix tá assistindo a gente aí, ó, já fala com o Daniel aí, vamos começar a contratar produção. Produção nacional, né? Tem que ter. História boa com produção nacional. É isso aí. Demais, demais. Daniel, voltando um pouquinho pro Retirantes, que é o nosso assunto principal aqui, o que o leitor em si pode esperar, né? Você falando direto com o leitor, o que o leitor pode esperar dessa história? Então, Retirantes é uma história que, ao mesmo tempo dela ser uma história triste, né? Que é uma história que mostra uma família com perdas, com sofrimento, né? Com um pai ali tentando defender seus filhos, né? Tentando dar uma vida melhor para os seus filhos. É uma história de esperança também, né? Porque eles têm a esperança de conseguir resolver o que está acontecendo com a humanidade. Só que, enquanto eles não resolvem isso, as pessoas vão sendo deixadas para trás, né? Que nada mais é do que a vida do retirante mesmo, né? Quando a gente lê aqueles livros, né? Por exemplo, o 15, né? Da Raquel de Queiroz. Não sei se você teve a oportunidade de ler, mas é um livro bem antigo, um livro de história muito triste, né? Que eles perdem um filho, por exemplo, no meio da jornada. Quando eles saem do Nordeste indo para São Paulo, um dos filhos morre no meio do caminho, eles têm que enterrar ele na beira da estrada, né? Então, é muito triste. Então, essa questão real, ela está sendo trazida na ficção apocalíptica aí, né? Deixando pessoas pelo caminho para mostrar o seguinte: toda jornada realmente aí o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, né? Toda jornada aí de sofrimento, né? Onde você tem uma sombra tendo que te expulsar de onde você gosta de ficar, vai deixar pessoas pelo caminho. Então ela é uma jornada triste, mas ao mesmo tempo é uma jornada de esperança, que pode realmente fazer com que as pessoas pensem, poxa, talvez a gente, mesmo sofrendo, tenha como ter dias melhores. E muita ação no meio disso, muita distopia no meio desse negócio, né? Aquelas questões que a gente também gosta, né? Os beats das histórias, né? Que fazem a gente se apaixonar pela história. Acho que esse é o ponto. E onde a gente encontra não só Retirantes, mas a coleção Daniel Pedrosa, onde a gente pode encontrar? Olha, hoje, graças aí à editora, né? Que é uma editora de bastante abrangência, a gente tem em todas as livrarias, tem, né, na internet, tem na Amazon, na Leitura, na Curitiba, tem em todas as livrarias aí, você pode achar o livro. Tem meu site também, lá tem os links para poder comprar, eu tenho um canalzinho no Shopee também, se a pessoa quiser comprar comigo, autografado também consegue. Tem bastante... pesquisou Daniel Pedrosa, escritor, na internet, livros, você vai encontrar ali, com certeza, vai ser fácil aí. Daniel, muito obrigada por participar. Foi muito legal esse papo. Adorei não só o Retirantes, mas adorei conhecer toda o Daniel Verso, né? Ou Pedrosa Verso, não sei como você chama, mas... Não botei nome ainda, vamos ver. Mas eu achei super legal. Espero que todos tenham gostado. Agradeço a participação e a gente vai ficando por aqui. Valeu, Daniel. Obrigado. Até mais. Valeu, Daniel. Até mais, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado aí. Sucesso para vocês, tá? Tudo de bom. Valeu.